noite, irmãos e irmãs. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. E que este momento que separamos para o culto seja um momento de bênção para a sua vida, para a vida da sua família. Que te fortaleça na fé, na esperança e no desejo de fazer a vontade de Deus dia após dia. Dia 2 de setembro foi o dia da autonomia, comemorado o dia da autonomia da Igreja Metodista. A autonomia significava a possibilidade da igreja ser independente da missão norte-americana e organizar-se e administrar por conta própria. Por isso, nós comemoramos no 2 de setembro de 1930 o primeiro concílio metodista da Igreja Metodista no Brasil. É momento de a gente agradecer a Deus por isso. Essa igreja que vem ao longo desses anos cumprindo a sua missão, fazendo discípulos e discípulas para fortalecer o reino de Deus no meio de nós. Eu te convido neste momento para fazermos uma leitura no texto do livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 20. Esta palavra do Senhor veio a mim nestes termos. Que quereis dizer quando citais este antigo adágio no meio do povo de Israel? Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados? Tão certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor Deus, nunca mais se mencionará este dito popular em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Se um homem for justo e proceder com retidão e verdade, não comerá alimentos sacrificados, nem frequentará os santuários pagãos erguidos no alto dos montes, tampouco levantará seus olhos em devoção às muitas imagens de ídolos espalhadas pela nação de Israel. Este homem íntegro e também não seduz mulheres casadas, contaminando-as, tampouco tem relações sexuais com uma mulher nos dias da sua menstruação. O homem justo não oprime a ninguém. Antes, devolve corretamente o que aceitou como garantia num acordo de empréstimo. Não comete furtos nem roubos. Antes, divide a sua própria comida com os famintos e veste o que não tem roupas. Não empresta visando lucros, nem cobra juros. Reprime suas atitudes a fim de não cometer erro algum e procura julgar com justiça e imparcialidade todas as questões humanas. O justo age de acordo com as minhas leis e princípios e obedece fielmente os meus mandamentos. Assim, este ser humano justo e leal tem o direito de viver. Palavra do Senhor. Contudo, suponhamos que ele venha ter um filho bruto e violento, que se apresse em derramar sangue, ou que se torne ladrão, ou ainda que faça qualquer maldade a um de seus semelhantes. Ora, embora o pai não tenha pessoalmente cometido nenhum desses erros, esse filho insensato come carne sacrificada a ídolos nos templos pagãos, nos montes, seduz e contamina a mulher do próximo, engana e oprime os pobres e necessitados, furta e rouba, e ainda se apropria indevidamente de tudo quanto lhe foi confiado como penhor por conta de empréstimo. Frequenta templos pagãos, presta cultos a imagens idólatras abomináveis. Busca altos lucros mediante os empréstimos que realiza e cobra juros. Sendo assim,
Eis que te indago, porventura poderá viver um homem com este caráter? Ora, claro que não viverá. Certamente morrerá por conta de todas essas malignidades praticadas. Será, pois, culpado por sua própria morte. Agora, suponhamos que este filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados do seu pai cometeu e, embora os observe de perto, decide que não os cometerá e assim procede. Este filho não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos que estão na casa de Israel, não adultera, nem contamina a mulher do próximo, não subjuga ninguém, nem exige penhores e garantias para os empréstimos que faz, não se mete em furtos e roubos, mas reparte o seu próprio alimento com quem passa fome e ainda fornece roupas aos despidos. Ele procura manter as suas mãos longe do erro e do pecado, e não empresta ambicionando lucro, tampouco cobra juros. Obedece de coração às minhas leis e procede conforme os meus mandamentos. Ora, um homem assim não morrerá por causa da impiedade de seu pai. Este filho e justo ser humano com certeza viverá. Entretanto, seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, porquanto praticou a extorsão, roubou seu próprio patrício e fez tudo o que era errado e maldoso contra os seus semelhantes. Contudo, ainda podereis perguntar, por que o filho não partilha igualmente da culpa do pai? Ora, se o filho procedeu com retidão e justiça, e procurou praticar todos os meus estatutos e os cumpriu, com toda certeza ele viverá. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será creditada e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. No entanto, se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Não se fará recordação de nenhuma de suas ofensas que cometeu, por causa das atitudes corretas que passou a exercer, ele viverá. Afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra do Senhor, o soberano Deus. Ao contrário, porventura, não me dará muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver. Amém. Essa é a palavra de Deus, através do profeta Ezequiel, que nos traz esperança. Esperança de que a vida pode ser transformada e pessoas podem ser salvas e viverem uma nova vida. Deus não quer a morte de ninguém, Deus quer a vida. Deus quer que todos sejam salvos. O amor de Deus é para toda a humanidade. Vamos orar a Deus neste momento. Deus e Pai, nós pedimos que essas palavras que lemos possam trazer esperança aos corações daqueles, ó Deus, que vão ainda ouvir e ver esse vídeo, e que possa trazer a esperança de uma vida nova, para que a Tua igreja, Senhor Deus, não traga condenação a este mundo, mas que a Tua igreja anuncie sempre o Teu evangelho, a boa nova de salvação, para a transformação, para a restauração da vida no meio de nós. Porque o Senhor é um Deus da vida, é um Deus que quer nos trazer a vida e não a morte. É um Deus que se importa e deseja a salvação de todos e todas, para que todos sejam resgatados da morte e para a vida eterna. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra que lemos, e nós queremos que a Tua palavra, Senhor, possa nos trazer ânimo
nos trazer esperança e nos trazer vida, e que nós possamos compartilhar sempre dessa esperança e dessa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando neste momento, nós vamos ouvir agora alguns cânticos, eu, a Leila, e terá a participação especial do meu irmão Daniel no acordeon, a Leila ao piano, a minha irmã Raquel, a minha cunhada Maria Adélia. Nós vamos estar cantando alguns hinos, louvando a Deus e cantando o amor e a beleza da vida, da restauração da vida, a beleza e a esperança do Evangelho. Nós vamos acompanhar este momento e que seja um momento de inspiração para a sua vida. Amém. Nós vamos cantar o hino 104 do Inário Evangélico, Louvor ao Trino Deus. Cantar o hino 231 do Inário Evangélico, Vem pecador, manso e bondoso, eis Jesus nos chamando.
sobre a fome num momento muito delicado. Nosso país voltou ao mapa da fome e mais de 30 milhões de brasileiros vivendo com algum tipo de insegurança alimentar. E na minha poesia eu procurei encontrar a receita da fome. Eu procurei entender qual a receita da fome, quais são seus ingredientes, a origem do seu nome. Entender também por que falta tanto o de comer, se todo mundo é igual. Chega a dar um calafrio saber que o prato vazio é o prato principal. Do que é que a fome é feita? Se não tem gosto, nem cor, não cheira, não fede a nada e o nada é seu sabor. Qual o endereço dela? Se ela está na favela ou nas brenhas do sertão? É companheira da morte, mesmo assim não é mais forte que um pedaço de pão. Que rainha estranha é essa, que só reina na miséria, que entra em milhões de lares sem sorrir, de cara séria, provocando dor e medo, e sem encostar um dedo, causa em nós tantas feridas. A maior ladra do mundo que nesse exato segundo roubou mais algumas vidas. Continuei sem saber do que é que a fome é feita, mas vi que a desigualdade deixa ela satisfeita. Foi aí que eu percebi, por isso que eu não a vi,
Olhei para o lugar errado. Ela está em outro canto. Entendi que a dor e o pranto eram só seu resultado. Achei seus ingredientes na origem da receita, no egoísmo do homem, na partilha que é mal feita. E mexendo num caldeirão eu vi a corrupção, cozinhando a tal da fome, temperando com vaidade de cada autoridade que não vê nem a consome. Acrescentou na receita notas superfaturadas, 1 quilo de desemprego, 30 verbas desviadas. Rebolou no caldeirão 20 gramas de inflação e 10 escolas fechadas. Sendo assim, se a fome é feita de tudo que é do mal, é consertando a origem que a gente muda o final. Fiz uma conta ligeiro. Se juntar todo o dinheiro dessa tal corrupção, mata a fome em todo canto, ainda sobra outro tanto para saúde e educação. É com políticas públicas que se encontra a solução. Pensando no coletivo, haverá transformação. A receita eu apresento, bucho cheio de alimento e a mente de informação. Muito obrigado. Eu convido o irmão, a irmã a abrir sua Bíblia para lermos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 12, os versículos 14 e 15, para inspiração nossa nesta noite. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Deus e Pai, que a Tua palavra lida possa trazer esperança em nossas vidas. Nós oramos, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, para todos aqueles que estão nos ouvindo e que vão ouvir essa meditação. No nome de Teu Filho Jesus, oramos. Amém. Chorar com os que choram é o convite que o apóstolo Paulo faz à igreja de Roma para que viva a solidariedade na alegria e na dor. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Essas palavras de Paulo é um desafio à solidariedade. A solidariedade especialmente com aqueles que sofrem. A igreja de Roma tinha pessoas bem situadas na vida, mas também tinha pessoas muito pobres, sofridas, perseguidas e que precisavam ser sensibilizadas, acolhidas e amadas pelos outros irmãos e irmãs. E a solidariedade é que traz vida à igreja e que traz vida ao mundo, e a falta dela traz destruição. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, os versículos 49 e 50, ele diz que Sodoma era uma cidade rica, farta, cheia de riquezas e de luxo, mas que os ricos não eram solidários ao sofrimento dos pobres, não se importavam com os pobres, e que esta é a causa da destruição de Sodoma. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, os versículos 39 e 40, nós vemos 2 homens crucificados junto com Jesus. Um zomba, ri, e diz: se és o Filho de Deus, por que não desce da cruz e nos tira daqui? Um está zombando do sofrimento, da morte de Jesus. E o outro nos diz o seguinte: nem mesmo diante do mesma dor, da mesma condenação, do mesmo sofrimento, você não teme a Deus e não é solidário à dor do seu irmão? Aquele
homem na cruz, ele foi solidário à dor e ao sofrimento de Jesus, enquanto o outro companheiro de dor, de morte, de condenação, ainda zombava. Sofria as mesmas situações que Jesus passava, mas faltou o temor a Deus e a solidariedade na dor. Diz a palavra de Deus, ainda em Provérbios, no capítulo 14, 20 e 21, que os pobres são muitas vezes desprezados até pelos próprios pobres, e que isso é pecado. Não é somente os ricos que desprezam o pobre, mas às vezes os próprios pobres olham com desprezo o outro pobre, igual aquele ladrão na cruz ali com Jesus. E diz ainda Provérbios capítulo 17, versículo 5, quem despreza o pobre, despreza a Deus. Meus irmãos e irmãs, a solidariedade é algo importante para trazer vida. A solidariedade daquele homem na cruz ao lado de Jesus e a falta dela levou um à destruição da própria vida e o outro a receber a promessa de que hoje mesmo estaria no paraíso junto com Jesus. A solidariedade traz vida, traz esperança, traz futuro. Ela exalta a Deus e ela é expressão do nosso temor a Deus. Quando nós lemos as diretrizes para a educação do nosso país, nós lemos que a educação deve ser inspirada nos ideais de solidariedade humana. A nossa Constituição, as diretrizes para a educação, rezam que a educação deve ser inspirada nos ideais da solidariedade humana. Rubem Alves nos pergunta, é possível educar para a solidariedade? Ele diz que educar para a solidariedade é tão difícil quanto ensinar a primavera aos gelos e à areia, de Cecília Meirelles. Aproveito um poema de Cecília Meirelles. Solidariedade, diz ele, é uma semente que brota dentro da gente, não vem de fora. Brota no nosso coração. E ele vai nos dizer mais, que a poesia pode nos educar, pode fazer crescer em nós a solidariedade. Ele diz o seguinte, que se façam ouvir as palavras dos poetas nas igrejas, nas escolas, nas empresas, nas casas, nas ruas, nos bares, nas reuniões políticas e principalmente na solidão. Adélia Prado, ela afirma que a poesia nos salvará. Por ela, a poesia, diz ela, eu entendo a paixão que Jesus teve por nós morrendo na cruz. É só a poesia que pode nos tornar sensíveis a essa dádiva, a essa entrega, a essa doação da vida no meio do sofrimento na cruz. Ela me salvará, continua Adélia Prado. Não falo aos quatro ventos, porque temos doutores, a excomunhão e o escândalo dos fracos. A Deus não temo. Que outra coisa ela é, senão a sua face atingida pela brutalidade das coisas? A poesia, ela nos faz perceber a brutalidade, a violência, da desigualdade, do sofrimento, da dor do outro. A poesia faz brotar em nós essa solidariedade. A poesia, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós e nos ensinou a amar até os nossos inimigos, nos ensinou que Deus quer a vida para todas as pessoas. A poesia nos ensina, desperta em nós o amor, o perdão,
ela nos inspira a fazer brotar em nós, e faz brotar em nós, a solidariedade, a ver o outro e o olhar com o olhar com que ele olha para nós. Que Deus nos abençoe e nos ensine e nos inspire e faça brotar no seu coração esse olhar de amor, de solidariedade para com aquele que sofre, para com aquele que chora. Que as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Roma possa inspirar e possa nos inspirar a vivermos, a nos educarmos na solidariedade, na capacidade de perceber a dor do outro e esperar uma nova vida, uma vida nova. Que Deus nos abençoe assim e que a gente não se conforme neste mundo com um slogan de que cada um para si e Deus para todos. Porque Deus quer que nós sejamos solidários uns aos outros. É assim que nós vamos viver a vida. Que Deus nos abençoe assim. Amém. Meu irmão e irmã, nós estamos chegando ao momento final deste culto. E nós queremos que a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós vamos cantar um hino que é um hino de despedida. E esse hino, ele quer que Deus te abençoe, te guarde cada dia, em amor, em comunhão e na solidariedade e na paz. Que Deus te abençoe assim. Boa noite. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao momento final deste culto e queremos cantar a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós vamos cantar o hino 498 do Inário Evangélico, Despedida.